Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Então, duas perguntinhas, já maratonou as aulas anteriores desse nosso novo projeto de Natal? Se não, eu vou deixar todos os links aqui na descrição para vocês, hein? E segunda perguntinha, já deixou o seu like aqui no vídeo para apoiar o canal? Não esquece o seu like, pois ele é muito importante para apoiar o canal, hein? Tô esperando. E antes de começar na aula de hoje, eu gostaria de convidar vocês a conhecerem os nossos projetos gratuitos aqui no canal. Você pode acessar essas aulas e baixar os moldes de forma gratuita e confeccionar essas peças lindas aí para o seu Natal. Então, não perca essa oportunidade, venha conhecer as aulas do Cantinho. E na aula de hoje nós vamos aprender a confeccionar esses dois mega pingentes lindos de Papai e Mamãe Noel. Essa é uma proposta de pingentes aí um pouco maiores, que também fazem muito sucesso no Natal, são super vistosos, eu tenho certeza que vocês vão vender bastante por aí. As informações para que você possa adquirir a sua apostila vão estar aqui na descrição do vídeo. Então agora, chega de papear, bora filtrar e aproveitem bastante essa aula, vamos embora. Então vamos começar a aula montando a nossa mini xícara. Para isso eu vou dublar aqui a alcinha da xícara. É só aplicar a cola de silicone no molde, colar sobre um outro recorte de feltro e esperar a cola secar. Depois vamos juntar as duas partes de trás da xícara, também utilizando a cola de silicone fria. Na parte de cima eu apliquei a cola bem rente, na parte de baixo vamos deixar as bordas livres de cola. Feito isso, vamos juntar ali a parte da frente, vamos fazer a marcação e recortar o excesso aí do feltro marrom. Depois aqui, nossa cola da alça já vai estar seca. Vamos fazer o recorte, tirando o excesso de feltro em volta. E vamos aplicar a chama do isqueiro bem rapidinho para selar aí todas essas partes. Para posicionar a alça da xícara, aplique um pinguinho de cola de silicone nas pontas e posicione dentro ali da nossa xícara. Junte a parte da frente, alinhe tudo muito bem e vamos passar o ponto caseado em volta. Quando chegar aqui na parte da alça, vamos fazer o ponto de caseado de união entre partes. Lembrando que todos os pontinhos que eu vou utilizar aqui na aula eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar uma playlist para vocês aqui na descrição do vídeo, caso vocês tenham alguma dúvida sobre algum desses pontinhos. Aqui eu vou aplicar uns detalhes como se fossem uns marshmallows flutuantes no chocolate quente. Então, eu recortei uma tirinha de feltro à mão livre e vou fazer uns quadradinhos assim, bem pequenininhos. E daí é só ir aplicando com a cola quente, não tem quantidade certa aqui, tá? Aqui eu já vou seguir também colando as folhinhas. Aqui eu recortei folhinhas verdes e vermelhas e vou intercalando aí as cores. E depois é só finalizar colando aí uma meia pérola na pontinha desse nosso azevinho colorido e a xícara ficará dessa forma. Vamos começar a montagem da Mamãe Noel, dublando aqui o nosso coque. Eu vou aplicar a cola de silicone fria em volta e depois um pouquinho só no meio e vamos aplicar em um retalho de feltro e vamos deixar essa cola secar. Aqui no cinto, eu vou achar o meio do nosso molde e já vou aqui colar a fivela que eu recortei uma vez no feltro preto. Então, depois de colar a fivela, eu vou aplicar aqui o relevo dourado, mas se você quiser, você pode já recortar aí em algum outro material dourado que você goste, tá? Então, aqui para quem assistiu a nossa aula do Papai Noel lá sentado, né? É a mesma técnica que eu tô utilizando. Eu vou fazer a marcação aqui, deixando um quadradinho no meio da nossa fivela. Vou fazendo a marcação aqui com relevo e depois eu vou preenchendo as laterais, tá? Eu gosto muito desse material porque fica um efeito muito bonito depois que ele seca. Então, aqui, eu vou preenchendo tudo e depois, para dar mais um acabamento, como o feltro da fivela é preto, eu vou aplicar o relevo também aqui nas laterais, tá bom? Se você quiser esperar ele secar para depois aplicar nas laterais, pode também. Daí é só esperar esse relevo secar antes de usar a peça. Olha que coisa linda que fica a cor desse dourado depois que o relevo seca, gente. Fica muito lindo. Agora aqui já deu tempo da cola do coque secar, então nós vamos recortar aí o feltro em volta, né? Refilar com cuidado
e depois aplicar a chama do isqueiro em volta bem rapidinho para selar. Para o gorrinho eu vou seguir aí o mesmo detalhe que nós estamos fazendo em todas as peças do curso. Vou fazer o bordado aqui da nossa folhinha, só que aqui eu não vou utilizar uma linha de cor de destaque, eu estou utilizando uma linha verde mesmo. Então, eu sigo fazendo o bordadinho em toda a folhinha, vou fazer o arremate na parte de trás e já vou recortar esse feltro aqui da sobra, tá? E já vou costurar aqui as nossas duas folhinhas na ponta, porque eu estou aplicando aí em todas as peças uma pedrinha de costura, mas você pode simplesmente colar uma meia pérola se você preferir. E essa peça aqui eu também não vou dar acabamento na parte de trás da folhinha, porque não tem essa necessidade. Já vou usar um pomponzinho pronto aqui e vamos aplicar também a nossa fita dourada. Mas antes de aplicar a fita, vamos colar aqui o detalhe da barra do nosso gorrinho. Eu já colei um dos lados, depois eu juntei a outra parte para alinhar tudo muito bem e vou colar o outro lado. Eu só apliquei a cola na parte de cima, na parte de baixo e as laterais eu deixei sem cola para não atrapalhar a costura. Aqui eu já vou colar o nosso azevinho, então eu vou aplicar cola na folhinha toda e aplicar no gorrinho. E aqui vamos colar a nossa fitinha na parte interna. É só aplicar a cola ali no gorrinho, bem centralizada, e posicionar a fitinha. Vamos seguir aqui a montagem agora juntando a parte da frente do gorro e vamos passar o pontinho caseado em volta. Aqui na pontinha, ó, eu gosto de dar 2 pontinhos no mesmo lugar para segurar bem a costura e depois eu sigo com o pontinho caseado normalmente, lembrando que todos os pontinhos eu já ensinei para vocês aqui no canal. E a playlist vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês. Na hora do arremate, ó, eu vou dar mais um pontinho em cima do último ponto que eu fiz, né, ali na beirinha do nosso gorro, e vou entrar com a agulha pela parte de trás do ponto e sair mais à frente. E vamos cortar a linha, tá? E aqui vamos aplicar agora o nosso pomponzinho e vamos colocar um pouquinho de fibra só para dar uma estruturada aí nesse gorrinho. Não precisa ser uma quantidade muito grande de fibra. Vamos agora montar os bracinhos. Aqui eu já comecei o ponto caseado na parte de cima, dei a volta e parei na mãozinha e vou preencher com a fibra. Eu gosto de fazer dessa forma para não deixar nem a mãozinha e nem o dedinho sem o enchimento, tá? É importante que vocês se atentem aqui para a peça ficar com um acabamento bem bonito. Depois é só continuar aqui o caseado e finalizar o enchimento ali pela parte de cima. Então, aqui eu já enchi, ó, vou retirar o excesso ali da fibra da parte de cima e finalizar a costura. Para o arremate, eu dou um ponto em cima do primeiro ponto que eu fiz, depois eu dou mais um pontinho à frente e depois eu entro com a agulha entre os dois feltros ali no meio da costura e saio à frente. E daí é só cortar a linha bem rente ali onde ela saiu, que a peça vai ficar dessa forma. A manguinha é bem simples, vamos seguir o mesmo padrão que nós já fizemos nas aulas anteriores. Então, é um círculo de feltro que nós vamos fazer o ponto alinhavo em volta, deixando uma bordinha. Depois, é só puxar a linha para franzir e encaixar essa manguinha ali na parte de cima do bracinho. E aqui eu vou dando pontinhos, né, em volta para prender esse bracinho na manguinha. E depois finaliza com 2 pontinhos de arremate na parte de trás, que aí a manguinha já vai ficar bem presa e os bracinhos vão ficar dessa forma, bem fofinhos. Para a roupinha eu fiz a aplicação dos detalhes da mesma forma que nós colamos lá no gorrinho. Aqui eu vou usar o cinto, ó, para poder medir a altura do bolsinho. Então, eu vou aplicar um pinguinho de cola ali só para o bolsinho não sair do lugar. E vou fazer a aplicação aqui com um ponto atrás, que é um pontinho que eu gosto bastante para aplicação. Reparem que eu estou fazendo o pontinho sem um risco, mas se você preferir, você pode passar um risco antes com a caneta fantasminha, se você se sentir mais segura dessa forma. Mas eu já estou acostumada a fazer esse bordado à mão livre, então eu vou fazendo ele aqui. Depois eu vou juntar aqui os nossos 2 recortes de coração, vou posicionar ali bem no centro do bolsinho e vamos fazer a aplicação. Aqui, como ele vai imitar um biscoitinho de Natal, eu vou fazer o detalhe aqui no feltro mais escuro com um pontinho alinhavo mesmo, que eu acho que vai ficar mais bonitinho, mais destacado aqui. Aqui eu tô utilizando a linha de costura comum, dupla na agulha, tá? Fiz toda a volta e aqui no centro eu vou fazer aquela estrelinha que a gente tá usando aí em todas as aulas,
que é um dos pontos de ligação entre todas as peças, tá? É um pontinho bem simples, mas fica super bonito. E eu optei por trazer aí em todas as nossas peças, tá certo? Então, vou finalizar o meu pontinho aqui, arrematar na parte de trás. Depois eu vou juntar as duas partes e fazer o ponto caseado em só um dos lados. Aqui, ó, eu já peguei o molde do roxinho, furei com a agulha, depois posicionei e marquei com a caneta fantasminha ali no nosso roxinho. Aqui para a boquinha eu estou utilizando a linha de meada com 4 perninhas de linha na agulha e vou fazer o bordadinho aqui com ponto atrás. Ali no casaquinho era vermelho no vermelho, eu acho que não deu para ver direito, então eu vou mostrar mais um pouquinho aqui na boquinha, mas é um ponto bem simples, tá? Aqui agora eu vou colar a franjinha e reparem que eu coloquei a cola bem para cima da borda, eu não coloquei exatamente em cima da bordinha, tá? Posiciona a franjinha ali na cabeça e depois vamos colar a parte de trás do cabelinho. Para isso, alinho as duas partes do roxinho, aplico a cola na parte de cima da cabeça e posiciono o cabelo. Depois, eu vou juntar as duas partes, vou fazer aqui a separação das orelhas, que é um detalhe que eu sempre faço nas minhas peças, porque depois da peça preenchida fica com um efeito bem natural da orelha separada aí da cabeça, tá? Então, fiz esse pontinho aqui, eu fiz o ponto alinhavo aqui, tá, gente, para separação. Vou fazer 2 pontos de arremate na parte de dentro, para poder travar bem a linha. E depois, é só fazer aqui o ponto caseado, tá, em toda a volta do roxinho. Na parte do outro lado, quando você finalizar a costura, é só dar mais um ponto em cima do último ponto que você fez e entrar com a agulha ali entre os 2 feltros e sair à frente, ó. Eu comecei o ponto bem dentro do cabelinho. E aqui eu já vou fazer o ponto caseado do cabelinho também, que eu já fiz aí nas aulas anteriores, tá? Não vou repetir aqui para vocês. E vou colocar o enchimento, lembrando sempre de encher aos pouquinhos pelas laterais da peça, depois o meio, até finalizar ali na parte de cima. E para garantir o acabamento ainda mais bonito, ó, você vai enchendo, vai fechando ali a abertura aos pouquinhos, até finalizar toda a costura. E o arremate eu fiz igual nós fizemos lá em cima do bracinho. No corpinho da nossa Mamãe Noel, nós vamos ter esse sapatinho. Aqui eu já colei as outras partes, alinhei e agora eu vou colar aqui a última parte do sapatinho que estava faltando, tá? Vou fazer o ponto caseado ali de toda a parte nude, parando ali do outro lado para o enchimento. Reparem que eu entrei com um pontinho, ó, bem para dentro do sapatinho, para dar um acabamento perfeito para nossa peça, não abrir na hora do enchimento. E agora sim eu vou fazer o ponto caseado do sapatinho. Reparem que aqui no primeiro ponto eu estou pegando também o pontinho que eu fiz embaixo e vou dar mais um pontinho no mesmo lugar. Depois é só seguir o ponto caseado normal e no arremate a mesma coisa, ó. Pego o pontinho de baixo também junto com o feltro vermelho, dê 2 pontos no mesmo lugar e entre com a agulha ali pelo pontinho na parte de trás. E aqui eu vou fazer o enchimento normal, como nós já fizemos lá no roxinho, tá bom? Então, ó, vá preenchendo e vá fechando sua peça aos pouquinhos. Ela vai ficar assim bem firme. Nessa parte aqui, procure encher bem a sua peça, tá? Não deixe para encher lá só pela parte de cima do pescoço, que é para não correr o risco da sua peça não ficar bem preenchida. Depois é só finalizar a costura e ela vai ficar assim bem gordinha. Vamos montar agora o corpinho da nossa Mamãe Noel. Comece ali vendo a posição do pescoço, marque com a caneta fantasminha e faça uma abertura. Cuidado com o tamanho dessa abertura, tá? Não abra muito, porque esse pescoço ideal é que ele entre bem justinho. Vamos aplicar a cola, posicionar o pescoço e pressionar até a cola secar totalmente. Feito isso, limpe bem ali o bico da sua pistola e depois aplique a cola também na parte da frente e pressione até a cola secar totalmente. Aqui, se você preferir, pode aplicar a roupinha antes de aplicar a cabeça. Eu só apliquei depois aqui por uma questão de costume mesmo, tá? Então, a gente posiciona a roupinha no corpinho e depois vamos fazer o ponto caseado ali do outro lado. Aqui é só juntar bem a lateral e fazer a costura normal e depois ajustar o vestidinho aí no corpinho da Mamãe Noel. Para a profundidade dos olhos, eu vou utilizar lá o molde como gabarito no tamanho do olhinho que eu tô utilizando aqui. Então, eu vou passando com a linha
para dentro da marcação, ó, reparem que eu não tô fazendo o ponto em cima do ponto onde eu marquei, que é para a linha não aparecer. Então, eu vou fazendo alguns pontinhos ali e vou puxando a linha, tá? Aqui o desenho desse ponto vai ficar bem parecido com a estrelinha que nós fizemos ali no coraçãozinho. Então, aqui eu vou finalizar os pontinhos para deixar a profundidade bem certinha e já vou fazer também ali no olhinho do outro lado. Eu gosto sempre de fazer os dois lados antes de colar os olhinhos. Aqui, gente, antes de colar os olhinhos, só lembrem aqui de apagar a caneta fantasminha. Eu quase esqueci aqui, poderia borrar a minha peça. Então, aqui é só limpar o bico da pistola, apagar a caneta e aí sim aplica o olhinho no lugar, tá bom? Então, pressione um pouquinho até essa cola secar aí totalmente. E para o bordado de cílios e sobrancelhas, eu estou utilizando a linha de costura comum com 4 pernas de linha na agulha. Aqui é um bordado bem simples. Aqui na sobrancelha, como a linha branca ela não dá tanto destaque em cima desse feltro claro do corpinho, eu vou dar um pontinho cheio, tá? Que é um pontinho do lado do outro ali, só para deixar essa sobrancelha um pouquinho mais grossa e dar mais um destaque aqui para ela. E para os cílios eu vou fazer pontinhos únicos seguindo a marcação que nós fizemos lá no início. Aqui só tenha certeza de que a cola do olhinho está bem seca para não soltar aí na hora que você fizer o ponto, tá? Então, segue a marcação, faz os 2 pontinhos conforme eu mostrei aí, tô mostrando aí para vocês no vídeo. E faço o arremate aí na parte de trás da sua peça. Então, ela vai ficar dessa forma. Aqui eu já vou colar o cabelinho da parte de trás, porque na Mamãe Noel eu optei aí não colocar óculos, tá? Em todas as peças, mas se você quiser pode colocar. Então, vamos agora aqui aplicar o gorrinho. É só aplicar a cola na parte de dentro, sempre tomando cuidado com o excesso de cola para não manchar a peça de vocês e encaixar na cabeça da nossa Mamãe Noel. Aqui, para a aplicação do coque, é só aplicar um pouquinho de cola ali na parte reta e posicionar na cabeça. E vamos colocar aqui um lacinho para deixar esse coque bem bonito. Passo o ponto alinhavo ali no meio do molde, passo ali em volta para poder franzir e dê uns 2 pontinhos de arremate ali na parte de trás. Colhe uma meia pérola para dar um charme e colhe o lacinho na parte de trás do coque. E lembre aqui sempre de pressionar até a cola secar, tá bom? Vamos colar aqui também os brinquinhos. Aqui eu optei por usar uma meia pérola branca. Eu vou aplicar aqui, ó, a colinha e posicionar e esperar secar. Vamos colar também o cinto da nossa Mamãe Noel. Posicione ele ali bem centralizado e não tem necessidade de aplicar cola em todo o cinto, tá? A gente só vai aplicar ali na frente e na parte de trás aqui. Então, eu aplico, recorto o excesso do cinto e depois vamos colar o outro lado. Lá no molde eu já diminuí um pouquinho o tamanho desse cinto para vocês, tá? Porque o meu aqui acabou ficando muito comprido e não tem essa necessidade. Então, aqui aplico a cola, posiciono o outro lado e depois recorto bem rente aqui para ficar bem bonito o acabamento. Vamos colar o bracinho da nossa Mamãe Noel, cuidado com o excesso de cola, tá, gente? Para não manchar a peça de vocês. Esse bracinho aqui eu vou colocar ele um pouquinho mais levantado e o outro mais abaixado. Porque aqui nesse bracinho do lado direito eu vou colar aqui a nossa xícara que nós fizemos lá no início da aula. E para finalizar a nossa Mamãe Noel, vamos fazer aqui as bochechas com a tinta de tecido. É a técnica que eu venho utilizando aí em todas as aulas. E depois fazer aqui os pontinhos de luz também, lembrando que ele é opcional. Com isso, finalizamos a aula da nossa Mamãe Noel, olhem só que lindeza! Vamos agora para o Papai Noel, aqui eu já adiantei, né, os detalhes do casaco. E aqui na aplicação do bolsinho ele vai ter uma árvorezinha de Natal. Eu vou fazer os detalhes aqui, fazendo aquele mesmo pontinho que nós fizemos lá no biscoito da Mamãe Noel, só que em um tamanho menor. E eu vou fazer esses pontinhos para decorar aí o corpo da árvore e também vou fazer no topo para imitar a estrelinha. Depois é o mesmo processo que nós vimos aí na aula anterior da Mamãe Noel e vamos seguir eles aqui. Aqui eu já fiz a bochecha, a única diferença é que vocês têm que usar a barba aí para delimitar a altura que vai ficar a bochecha do Papai Noel. Vamos seguir aqui já colando então a barbinha. Eu começo colando ali só o meio, né?
e depois sigo colando as pontinhas, sempre tomando muito cuidado aqui com a cola para ela não vazar e não borrar a peça de vocês. Aqui eu já vou aplicar também os óculos do nosso Papai Noel. Para isso eu estou utilizando uma linha no mesmo tom de pele ali, que também conversa com a cor do óculos. Posiciono e vou dando alguns pontinhos bem discretinhos aí em algumas partes estratégicas. Aqui no caso eu vou dar um pontinho ali na lateral e um pontinho ali no meio, na parte de baixo. Aqui, gente, era para eu ter feito o ponto de luz da bochecha antes de aplicar os olhos, eu esqueci, mas aí vocês façam antes, tá? Para fazer o óculos, eu usei a tampa da minha Termolina como molde, e eu gosto de utilizar esse arame, que é o arame que eu venho utilizando aí em todas as aulas, tá? Então, eu fiz um lado ali, o círculo de um lado, faço o círculo do outro, venho com a tesoura, ó, recorto o excesso, tiro o excesso também das pontinhas, né, se ficar alguma sobra, e vai ficar dessa forma o nosso óculos. Agora, vamos seguir aqui colando o bigode, lembrando que essas partes, o bigode, a barba, o nariz, eu dublei exatamente como fizemos lá no coque da Mamãe Noel, tá? Então, aqui colei o bigodinho bem centralizado, no nariz, ó, ele tá dublado, e eu também fiz o rosadinho igual que a gente faz na bochecha. Vou aplicar aqui a cola e posicionar ali, ó, no meio do nosso bigodinho. E aqui, como eu disse para vocês, eu esqueci de fazer aqui o detalhe da bochecha, o ponto de luz, mas eu vou fazer aqui depois. Mas façam antes de aplicar aqui essas partes, tá bom? Vai ficar mais fácil. Vamos fazer aqui a colagem do cabelo e do gorro. E vamos fazer o bracinho do nosso Papai Noel. A montagem do bracinho ali é a mesma, o que muda é a manga, tá? Então, a manga vai ter esse detalhe na barra, que nós vamos colar exatamente como já fizemos aí na aula anterior, na montagem do gorrinho. Daqui, eu juntei as duas partes, fiz o ponto caseado até a metade ali da parte de cima. Vou encaixar aqui o bracinho e seguir com o ponto caseado normalmente aí até finalizar a costura. E aqui na parte de baixo eu dei 2 pontinhos no mesmo lugar, entro com a agulha pela parte de trás da costura e vamos colar no corpinho igual fizemos lá na aula da Mamãe Noel, ele vai ficar dessa forma. E assim ficou o nosso lindo casal Noel, gente! Concluímos a nossa aula e com isso concluímos também aí o nosso novo projeto natalino. Eu espero que vocês tenham gostado aí das aulas, que vocês façam as peças, que vocês tenham muitas vendas nesse Natal que tá chegando por aí, tá certo? E não esqueçam de compartilhar aí as fotos dos trabalhos que vocês fizerem com os moldes aqui do cantinho. Vocês podem compartilhar lá nas minhas redes sociais, pois eu amo ver o trabalho de vocês e sempre que dá tempo aqui na correria eu compartilho também as fotos de vocês lá nos nossos stories. E muito obrigada pela presença de vocês nas nossas aulas, não só na aula de hoje, mas também nas aulas anteriores. E eu espero vocês aí num próximo projeto, hein? Tchau, tchau!